Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, este vídeo é referente à nossa aula da segunda-feira, que eu acabei ficando sem energia elétrica e depois sem internet. Então, esse vídeo trata do assunto que nós falaríamos na segunda-feira, tá? Então, no terceiro bimestre, a gente se concentrou no sistema ferro-carbono, né, no aço-carbono, e a gente acabou usando bastante esse gráfico aqui. Esse gráfico, né, como a gente viu antes, ele permite que a gente faça uma previsão das fases que estarão presentes no aço, conhecendo a composição do aço e a temperatura que ele está. É importante falar, né, que as fases que a gente estudou, austenita, ferrita, cementita, são fases que a gente chama de fases em equilíbrio, né? Por que fases em equilíbrio? São fases formadas por difusão atômica. O que é difusão atômica? É que, imagina a situação, eu tenho um aço numa temperatura um pouco elevada e vou fazendo o resfriamento desse aço bem devagar, né? Dando tempo para que esses átomos eles se reorganizem na formação de outras fases, né? Então isso seriam as fases formadas por difusão atômica. No entanto, tem vezes que eu, dependendo do meu processo ou do tratamento térmico, eu faço resfriamentos rápidos, né, e não dou tempo para que essa difusão atômica aconteça. Então, quando eu não dou tempo para a difusão acontecer, o processo que vai predominar é um processo de cisalhamento. Significa o quê? Que ao invés de eu dar tempo para os átomos se reorganizarem, formarem novas fases, tudo direitinho, eu vou fazer o resfriamento tão rápido que isso não vai ter tempo de acontecer, então vai acontecer ali só uma deformação na estrutura cristalina. Quais fases são formadas por esse processo de cisalhamento ou mesmo por uma mistura de difusão e cisalhamento? Então, por uma mistura dos dois, eu tenho a ferrita acicular e a bainita. A gente vai falar um pouco mais da bainita, tá? E a martensita, que é formada só por cisalhamento. Então, essas fases aqui, ó, ferrita acicular, bainita e martensita, são fases que a gente não via no outro gráfico, porque são fases fora do equilíbrio. Então, só vão aparecer nesses gráficos que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Muito bem. Então, vocês devem ter percebido que eu falei sobre tempo, né, agora. Esse tempo, ele vai interferir diretamente na formação das fases, né? Então, essa variável que até então a gente não estava considerando, a partir de agora vai ser importante nos gráficos que a gente vai utilizar. Então, são gráficos ou curvas chamadas de curvas TTT, temperatura, tempo, transformação. A gente consegue ainda dividir essas curvas em dois grupos. As ITTs, que são as Isothermal Time Transformation, ou seja, são gráficos ou curvas em que a formação das fases acontece com temperatura contínua, né, sem alteração de temperatura, e as CCTs, que são Continuous Cooling Transformation, são fases formadas em resfriamento contínuo, ou seja, minha temperatura vai variando ao longo do tempo. Então, ó, o jeitão desses gráficos, esquece esse gráfico aqui de cima e foca no gráfico aqui de baixo, sempre vai aparecer um C, né? Vou mostrar até outra melhor para ver essa daqui. Então, ó, sempre vai aparecer um C, né? Nossos gráficos a partir de agora. No eixo vertical a gente tem temperatura, no eixo horizontal a gente tem tempo, tá? Então é a variação da temperatura ao longo do tempo, isso que a gente vai olhar. E quais fases vão se formando conforme a temperatura vai mudando. Uma das fases que a gente vai falar agora é a bainita, né? É interessante falar que a bainita, ela só se forma na parte de baixo aqui do meu gráfico, né? Então a gente sempre vai fazer isso, ó, dividir o nosso gráfico, a nossa curva aqui, em duas partes, uma parte de cima e uma parte de baixo, tá? A bainita é uma fase que só vai se formar nessa região aqui de baixo, tá? A gente consegue ainda falar de bainita em dois níveis, a bainita superior e a bainita inferior.
A bainita superior é a bainita que se forma para temperaturas mais altas, então ela se forma logo abaixo aqui da metade da minha curva. E a bainita inferior forma-se a temperaturas mais baixas, lá para baixo, tá? Então, qual é a diferença entre uma e outra? Quando eu tenho a bainita superior, que é aquela formada a temperaturas mais altas, como a temperatura está mais alta, esses carbonetos, né, essa sementita que estava no interior do grão, ela consegue se movimentar aqui para fora. Então, o carbono ele sai de dentro do grão, né? Eu tenho grãos de ferrita e todo o carbono que tinha aqui dentro estava pretinho porque o carbono estava dentro do grão. Esse carbono ele sai, ele fica em volta dos grãos de ferrita. Conforme eu vou baixando a temperatura, esse carbono que está aqui do lado de fora, ele vai se precipitar e vai formar aquela fase rica em carbono que é a sementita. Então eu vou ter grãos de ferrita e em volta desses grãos de ferrita eu vou ter sementita, tá? Que são os meus carbonetos. Isso é a bainita superior, aquela que se forma a temperaturas mais altas. E a bainita inferior? Eu parto desse mesmo grão aqui, né? Dos mesmos grãos saturados ali de carbono, né? Tem bastante carbono. Só que a bainita inferior, ela é formada exatamente numa temperatura mais baixa. E na temperatura mais baixa, fica mais difícil para o carbono conseguir sair todo daqui de dentro do grão e ficar em volta aqui do grão. Então, ó, um pouco do carbono consegue se movimentar e sair do grão, mas um pouco do carbono continua dentro do grão, né? E aí, conforme eu baixo a temperatura, nesse caso aqui da bainita inferior, a sementita ela vai se formar tanto em volta dos grãos quanto no interior dos grãos. Então, se eu te perguntar qual das duas é mais resistente, mais dura e também mais frágil, a bainita superior ou a bainita inferior? A bainita inferior, porque ó, aqui, além de ter sementita no contorno dos grãos, eu tenho sementita no interior do grão também, tá? Isso é a bainita, tá? Ela ocorre sempre ó, a uma temperatura inferior à do joelho. O que é o joelho? Né? O joelho é esse ponto aqui, essa metade do meu gráfico, que divide o meu gráfico em parte superior e parte inferior. Vai ter vezes que já vai vir traçado. Vai ter outras vezes que não vai estar traçado esse meio aqui. A gente vai traçar ali no olhômetro mesmo, a metade do meu gráfico, tá? Ela tem formato de agulhas, né? Tanto a bainita superior quanto a inferior. São agulhas de ferrita que tem a sementita ou em volta dela ou no interior e também em volta dessas agulhas de ferrita, tá? Ó, a bainita superior ela tem uma dureza que varia entre 40 e 45 HRC, que é a dureza Rockwell C, e a bainita inferior tem uma dureza maior, né? Porque ela tem mais sementita no interior e também em volta dela, 50 a 60 HRC. E a outra fase que a gente falou, né, que é fora do equilíbrio, que também vai estar nesse gráfico, é a martensita, né? A martensita é uma fase que se forma só por cisalhamento, né? E ela, ó, no meu gráfico, sempre vai ter aqui, ó, 3 linhas, né? Ó, uma linha M-start ou MI, que é a linha de início de formação da martensita. A gente vai ter uma linha M 50%, que é quando 50% da minha austenita virou martensita, e a gente vai ter uma linha aqui embaixo, M 90%, que é quando 90% da minha austenita virou martensita. Por que eu não tenho uma linha M 100%? Porque mesmo que eu faça o resfriamento muito rápido, para que toda a minha austenita vire martensita, vai ter sempre um residual de austenita que não vai se transformar. Essa austenita que não se transforma, a gente costuma chamar de austenita retida, tá? Ela fica retida ali, 10% que não se transforma em martensita, tá? Muito bem. Então a martensita, ó, ela parte da austenita, que é CFC, e aí, como eu faço resfriamento muito rápido, eu acabo só deformando, né? Deformando essa estrutura
chegando a essa estrutura aqui, né, tetragonal, tá? Então, ó, é uma fase muito dura e muito frágil, a martensita. Ela se forma quando o resfriamento é muito rápido para evitar que o carbono saia de dentro da estrutura do ferro, né? Então o carbono ele fica aprisionado lá, ele fica preso, por isso da dureza da martensita. E ela tem estrutura tetragonal, né? Como a gente viu no slide anterior, sai da CFC e vira tetragonal na martensita, tá? Duas coisas importantes quando a gente vai analisar uma curva ITT, que é a primeira que a gente vai falar nesse vídeo. Para utilizar uma curva ITT, eu tenho duas regras básicas, então. Primeiro, ao se caminhar por linhas paralelas ao eixo dos tempos, ocorrem transformações por difusão, as quais são irreversíveis, mesmo que se passe posteriormente pela região martensítica. Ou seja, se eu formar cementita, essa cementita ela não forma martensita depois disso. Se eu formar ferrita, essa ferrita ela não forma martensita depois disso. Agora, a martensita ela só se forma a partir da austenita. Então, para formar a martensita, necessariamente eu tenho que ter austenita. É o básico ali, a minha fase 0, né? Ela que forma todas as outras. Então, ó, a austenita serve de base para a formação da ferrita, da bainita, da cementita, da mistura de ferrita e cementita, que é a perlita, e a austenita também serve de base para a formação da martensita. Uma vez que eu forme ferrita, mistura das duas, né, perlita, bainita ou cementita, mesmo que depois disso eu resfrie muito rápido, essas fases elas vão continuar aí, tá? Elas não vão se transformar em martensita, tá? Beleza. Então vamos fazer um exemplo, talvez seja a melhor forma da gente começar a entender esses gráficos aí. A gente vai falar de uma curva de um aço 1080. O que é um aço 1080? É um aço eutetoide, que é um aço que tem 0,8% de carbono na composição dele, tá? Então a gente vai falar de um aço 1080. Esse aço ele foi austenitizado. O que significa isso? Eu elevei a temperatura dele até que 100% dele fosse austenita. Isso eu fiz a uma temperatura de 900 graus Celsius. E aí depois que eu elevei a temperatura a 900, eu fiz alguns testes aqui com ele, tá? Então na letra A, ó, RB é resfriamento brusco, tá? Um resfriamento rápido. É como se eu resfriasse o aço sem deixar o tempo passar, de tão rápido que é. Então eu faço um resfriamento brusco até 600 e mantenho por 1 segundo. Vamos olhar isso no gráfico, ó. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de um aço eutetoide, que tem 0,8% de carbono na composição dele. Lembra que um aço eutetoide, que fases que ele forma, né? Ele forma lá na temperatura ambiente, era até a questão da prova, né? Na temperatura ambiente eu vou ter, lembra dos desenhinhos lá? Eu vou ter grãos com ferrita e cementita, que juntas no formato de lamelas é o que a gente chama de perlita. Então, ó, se eu dividir esse gráfico aqui no meio, né, então o joelho do meu gráfico está mais ou menos aqui. Né? Eu vou dividir na metade. Na parte de cima, uma moto. Na parte de cima, ó, essa primeira linha aqui, ó, do meu gráfico é a linha de início de formação do quê? De início de formação da perlita, ou seja, de início de formação de ferrita mais cementita. O meio aqui, esse tracejado, significa o quê? Se eu andar, então, iniciar a formação aqui e vier andando até a linha tracejada, significa que 50% da austenita que eu tinha virou ferrita mais cementita, tá? Se eu chegar nessa linha aqui, ó, na última, é porque eu transformei toda a austenita que eu tinha em ferrita e cementita, ou seja, em perlita, tá? Isso na parte de cima, né? Eu vou dividir aqui o meu gráfico em parte superior e parte inferior. Na parte inferior, quem que forma? Bainita. Então, ó, essa linha primeira aqui, início de formação de bainita, a do meio, 50% de bainita, e a última,
fim de formação de bainita, tá? E as linhas de martensita estão aqui, ó, MI, início de formação de martensita, M50, 50% de martensita e M90, 90% de martensita. Vamos olhar o nosso exemplo A, tá? Resfriamento brusco até 600, mantido por 1 segundo. Então, ó, esse aço está inicialmente a 900, está lá no alto, ó, 800, 900. Eu vou fazer um resfriamento brusco até 600, ó. Então eu ando na vertical sem andar na horizontal, sem deixar o tempo passar. Vou sair daqui e venho até os 600. E aí deixo isso por 1 segundo, ó. Depois que eu andar na vertical, então depois que eu descer até os 600, eu ando, aliás, 1 segundo. Então eu vou andar daqui do 0 até aqui, ó. 1 segundo, tá vendo? Ó? Vou ficar nesse pontinho aqui. Veja que nesse pontinho eu ainda não cruzei a linha de início de transformação. Eu ainda estou antes da linha de início. Então eu ainda estou na região, ó, que é toda de austenita. Essa região fora aqui é toda austenita. Tá? Então, ó, nesse ponto aqui eu tenho o que ainda? 100% de austenita. Tá? Na letra B fala o seguinte, ó, eu fiz um resfriamento brusco até 600, deixei por 5 segundos e fiz um resfriamento brusco até TA. TA é temperatura ambiente. Então, ó, resfriamento brusco de 900 até 600 e vou deixar por 5 segundos. Veja aqui, ó, que os 5 segundos ele está aqui, né? Então, ó, 600 com 5 vai dar um pontinho aqui. Então, eu fiz o resfriamento brusco, andei, linha de início cruzada, início do que? De formação de ferrita e cementita. Venho andando até chegar a esse pontinho. Quando eu chego nesse pontinho, ó, eu transformei um pouco da minha austenita em ferrita e cementita, mas eu não cruzei a linha final, então eu estou aqui no meio. Então nesse meio o que eu tenho? Um pouco de ferrita e cementita que se formaram, mas ainda tem austenita, porque a transformação não acabou, tá? Então na hora da resposta eu falaria austenita, ferrita e cementita. Agora nesse tipo de gráfico a gente não usa mais a regra da alavanca, porque não tem como calcular porcentagem das fases. Então, as perguntas que eu vou fazer sempre são quais fases tem. Né? Então, aqui nesse pontinho, ó, eu tenho austenita, ferrita e cementita. Fim. E depois, aliás, até fala aqui, ó, eu mantive por 5 segundos, então eu tenho nesse pontinho ferrita, cementita e austenita, e eu faço um resfriamento rápido até a temperatura ambiente. Então, ó, se a partir desse pontinho eu vier descendo rápido, ó, vou cruzar a linha de início de martensita, vou passar pela temperatura, pela linha de 50%, vou passar pela temperatura de 90% e vou chegar aqui embaixo na temperatura ambiente. Então, o que aconteceu? Ó, quando eu estava nesse ponto, eu tinha austenita, ferrita e cementita. Quando eu desço rápido e cruzo as linhas de martensita, a ferrita e cementita que se formaram, elas continuam. Como ainda tinha austenita, quando eu cruzo as linhas de martensita, toda essa austenita vira martensita. Então, aqui na temperatura ambiente, eu vou ter martensita mais ferrita mais cementita, ou martensita mais perlita, tá? Letra C, resfriamento brusco até 600, mantido por 1 minuto, ó, do 900 até 600 aqui, e vou manter por 1 minuto, tá? Aqui 1 minuto, ó. Então eu venho, cruzei a linha de início de formação de ferrita e cementita, continuo, cruzei a linha de fim de formação de ferrita e cementita, ou seja, nesse trecho aqui, toda a austenita que eu tinha virou ferrita e cementita, acabou a transformação, ó. Eu vou até 1 minuto. Beleza, o que eu tenho aqui nesse 1 minuto? Ferrita e cementita. Ferrita e cementita, não tem mais austenita, ela foi toda consumida nesse trecho. Agora, se a partir desse ponto, ó, na letra D então, se a partir desse ponto aí, onde eu tenho ferrita e cementita, eu fizer um resfriamento brusco até a temperatura ambiente, opa, deixa eu voltar. Se aqui, ó, desse ponto aqui, onde eu tenho ferrita e cementita, eu descer até a temperatura ambiente, por mais que eu cruze as linhas de martensita, não ocorre mais transformação, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui na minha temperatura ambiente só ferrita e cementita, igual eu tinha na letra C, mesma coisa, tá? Porque eu não tenho austenita para virar martensita, tá? Muito bem. Na letra E,
resfriamento brusco até 400 mantido por 20 segundos. Então, ó, vou fazer um resfriamento brusco até 400, veja que 400 eu já estou abaixo do joelho, e vou manter por 20 segundos, tá? Então o 20, ó, ele está aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 1 minuto. Então, ó, 400, fiz o resfriamento brusco até 400, até aqui, venho andando, ó, cruzei, se eu estou abaixo do joelho, início da linha de formação de bainita, né? Abaixo do joelho é bainita, então começa a formar bainita, vem formando bainita, vem formando e até esse ponto aqui. Então nesse ponto eu tenho bainita mais austenita, os dois, tá? E aí, ó, se eu mantiver por 20 segundos e fizer um resfriamento brusco até a temperatura ambiente, então eu vou estar nesse pontinho aqui, onde eu tenho, né, nessa situação, bainita e austenita, e quando eu resfriar brusco até a temperatura ambiente, a bainita que formou ela continua, mas a austenita que ainda tem, ela vai se transformar, quando eu cruzar essas três linhas, ó, ela vai se transformar em martensita. Então aqui embaixo eu vou ter bainita mais martensita, tá? Letra G, resfriamento brusco até 400 mantido por 30 minutos, meia hora, tá? Então, ó, se eu resfriar até 400, né, e deixar isso por meia hora, ó, início de formação de bainita, venho andando, 10 ao quadrado são 100 segundos, né, que não dá aí 30 minutos, venho andando, vai dar aqui mais pra frente, né, mas de qualquer forma, ó, eu já vou ter cruzado a linha de início de bainita e a linha de fim de bainita. Então, qualquer ponto que eu chegar aqui, toda a minha austenita ela foi usada para formar bainita, né? Então, em qualquer ponto que eu esteja, eu tenho 100% de bainita. Mesmo que agora, ó, na letra H, eu pegue a partir desse ponto e faça um resfriamento brusco até a temperatura ambiente, já tenho 100% de bainita, né? Mesmo que eu resfriar rápido até a temperatura ambiente, não vai formar martensita, porque toda a minha austenita já foi usada. E para formar martensita, eu preciso ter austenita. Letra I, resfriamento brusco até 200. Então, ó, se eu partir lá de cima do 900 e fizer um resfriamento brusco até 200, ó, eu cruzei a linha de início de martensita. Então, parte da minha austenita virou martensita. Mas eu estou nesse ponto, ó, não cruzei a linha de fim de martensita, M90. Então, nesse ponto, eu tenho martensita que se formou, mais austenita que sobrou ainda, tá? Agora, se eu fizer um resfriamento brusco até a temperatura ambiente, sair daqui de cima, do 900, descer tão rápido que eu chegue aqui embaixo, próximo dos 25, 24 graus, eu vim, ó, tudo com austenita, 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 cruzei o início de martensita e o fim de martensita, ou seja, toda a minha austenita virou martensita, tá? E na letra K, ó, resfriamento brusco até 400, mantido por 1 hora. Então, ó, resfriamento brusco até 400, se eu deixar por 1 hora, ó, eu venho parar aqui. Se eu venho parar aqui, eu tenho 100% de bainita. Ó, início de bainita, fim de bainita, aqui tem 100% de bainita. Depois eu vou reaquecer a 900. Quando eu reaqueço a 900, eu volto aqui, ó, aqui em cima. E aí eu austenitizei de novo, voltou tudo a ser austenita. Então eu esqueço tudo que eu fiz antes. E aí, a partir da austenita, ó, eu vou fazer um resfriamento brusco até a temperatura ambiente, ou seja, daqui de cima eu vou até a temperatura ambiente, e mesmo que eu tivesse anteriormente formado bainita, quando eu reaqueci essa bainita que formou, voltou a ser austenita. E aí um resfriamento brusco a partir da austenita, vou chegar aqui embaixo, cruzar as três linhas de martensita, então eu vou ter só martensita. Ufa, tudo bem? Muitos nomes novos. Deem uma olhada no vídeo quantas vezes vocês precisarem e tirem as dúvidas comigo, tá? É isso, pessoal. Obrigado.